Fala galera, então eu sou Rafael Rezende da Concept Factory. Vamos aí com mais uma aula, essa é a nossa terceira aula, né? Do coxinhas versus mortadela, que é um runner que nós estamos fazendo. Bom, primeira coisa que eu quero passar aqui é o seguinte: nós vamos começar a trabalhar com prefabs. Prefabs são itens pré-fabricados que ficam muito mais fácil de tu lidar com eles, né? Eles não precisam estar no cenário para te utilizar. Por que eu vou fazer isso? Porque agora cada um desses nossos cenários aqui vai ser um prefab. Então eu vou criar uma pasta aqui na nossa pasta Assets, que eu vou chamar ela de prefabs. Ok? Por exemplo, o próprio player, tudo que a gente for trabalhar, a gente vai transformar em prefabs. Para fazer isso, é só arrastar aqui da nossa hierarquia para dentro da pasta prefabs. Ele virou um prefab. Agora, sempre que eu precisar, eu tenho ele aqui. Eu posso deletar ele daqui do cenário, que ele continua aqui com as mesmas configurações, ó, com tudo que tem direito. Tá? Bom, vamos ao que interessa, que é o seguinte: agora nós vamos começar a colocar os assets no cenário, né? Os objetos do cenário aqui. Esse aqui vai ser os arquivos que nós vamos utilizar nessa aula. Eu vou adicionar um por um. Eu podia adicionar todos aqui na pasta sprites, mas eu vou começar adicionando um por um para ficar mais fácil. Primeira coisa que nós temos aqui é um carro nessa garagem. Então nós vamos pegar aqui o arquivo carros, né? E vamos adicionar aqui para dentro da nossa pasta sprites. A mesma coisa de sempre, tá? São 50 pontos por unidades e o tipo de sprite é múltiplo, né? Aplica. Agora vamos dividir essa imagem. Eu sei que o valor dela é 114 por 94. Eu vou deixar um arquivinho de texto dizendo o tamanho de cada uma das imagens para ficar mais fácil para você seguir. Slice está aqui. Agora é só clicar em Apply e fechar. Tá aí, mesma coisa de sempre. E agora nós vamos começar colocando o primeiro carro no cenário, né? Aqui ó, o nosso carro ficou por baixo do cenário. Mas por quê? O cenário ele tá o cenário aqui ele tá no layer, a ordem dele tá em 0. Então nós vamos colocar um acima, um nível acima, 1. Ó, tá aqui. E o carro ficou muito grande. O carro ficou muito grande porque na verdade esse carro eu tô roubando ele do outro cenário, que nós vamos deixar ele tamanho normal. Aqui, como ele está mais profundo, nós vamos dar uma diminuída na escala dele para 0,66 XY. Olha lá, o carro ficou dentro da garagem. E nós vamos chamá-lo de carros. E agora que nós vamos fazer ele ser aleatório. Esses carros vão... Cada vez que iniciar o cenário vai trocar o carro. Vamos adicionar aqui um script que eu vou chamar de item cenário. New script, item cenário, criar e adicionar. Tá aqui ele, ó. Então eu vou passar ele aqui para pasta scripts, tá? Vamos lá. Mesma coisa, como nós vamos usar ele em vários objetos, dei um serialize file ali no começo. E agora nós vamos criar uma variável booleana chamada permitir vazio. Por padrão eu vou deixar ela como true. Depois uma variável que agora a gente quer trabalhar com o que? Eu quero que toda vez que criar o carro, eu quero que ele mude aqui o sprite dele, né? Ou para carro 0, carro 1, carro 2 e assim por diante, tá? Voltando aqui, eu vou criar então uma variável do tipo public. Ela é do tipo sprite, né? Como são mais de uma, nós vamos trabalhar com array aqui. Eu vou chamar ela de item. Ó, vou salvar ela aqui, né? E aí ela já vai aparecer ali, ó. Permitir vazio. O que é esse permitir vazio? Esse permitir vazio é o seguinte: pode ser que tenha carro, como não tenha. Isso é um jeito aleatório do cenário nunca ficar
totalmente igual. Imagina se toda vez que esse cenário é chamado, nós temos 5 cenários, né? São 5 cenários ao todo, ó. Se toda vez que o cenário for chamado, for o mesmo carro aqui, for a mesma moto aqui, aí perde a graça. Então uma coisa que a gente fez para deixar bem mais dinâmico é isso. Cada vez que cria a quadra, esse carro vai ser chamado um carrinho aleatório, pode ser que não tenha nenhum. Permitir vazio? Sim, permitir vazio. Item. Bom, aqui eu digo para ele quais são os itens que ele vai chamar aleatoriamente, que vão ser exatamente os 9 carros que a gente tem aqui. Eu posso vir aqui colocar 9 e mostrar um por um, mas eu prefiro fazer diferente. Primeira coisa é trancar aqui em cima, porque se não trancar, olha o que acontece. Ó. Foi lá pro... Eu quero trancar aqui para ficar nessa guia. Eu vou pegar aqui os 9 carros, né, e vou arrastar pro meu item. Tá aqui os 9, ó. Perfeito. E agora nós vamos trabalhar, nós vamos chamar aleatoriamente um desses 9 carros. Bom, para isso nós vamos ter que trabalhar com quem? Com o sprite, mas o sprite está dentro do nosso sprite renderer. Então nós temos que criar agora uma private sprite renderer, que eu vou chamar de render mesmo. E para a gente trabalhar com índice dentro desse item aqui, o número que vai ser, eu vou criar uma variável do tipo private também, inteiro, né? Que ele vai de 0 a 8, são 9 itens, que eu vou chamar de n de número. Perfeito, tá? Agora no nosso start aqui, quando iniciar, eu vou dizer para ele que o meu render é quem? É o meu game object.getComponent sprite renderer. Fecha com sinal de maior. Fecha com parênteses. Tá? Agora ele sabe com quem nós vamos trabalhar. Agora nós vamos fazer assim, ó. Se o permitir vazio tiver selecionado, nós vamos dar aqui, nós vamos dizer para ele que n é igual a random.range, né? Menos 1 até item.length. O que é isso? Ele vai fazer um random. Se o meu permitir vazio tiver marcado, ele vai chamar um número random de menos 1 até o tamanho da nossa array. A nossa array aqui, ela tem 9 itens. Olha lá, o tamanho dela é 9. Ó. Então ele vai fazer um random de menos 1 até 8. Né? No caso, menos 1 vai ser o nosso vazio, não vai ter carro nenhum no lugar. Ó, else, se não tiver marcado permitir vazio, o n vai ser random.range de 0 até item.length. O que é isso? Se não tiver marcado o vazio, ele só vai fazer um random dentro da array, né? No caso, só os itens da array, de 0 até 9. Bom, agora nós vamos dizer para ele o seguinte: se ele escolheu o menos 1, né? Se for menos 1, se o nosso n é igual a menos 1, então o nosso render, né? Que é o nosso sprite render, lembra disso? Nós queremos mexer com sprite, então nós vamos botar sprite. O nosso render sprite é igual a nulo. Ou seja, não vai ter imagem nenhuma. Se cair o menos 1 é porque a garagem está vazia, não tem carro nenhum na garagem, vai ser nulo. Se cair qualquer outro número, vai ser dentro da array, né? Render.sprite é igual ao nosso item, né? Que é a nossa array. O indicador é o número que caiu dentro dela. Perfeito, vamos salvar. Vou dar um play aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, carro vermelho. Ó, vou dar outro play aqui para vocês verem. Cada vez que esse bloco é chamado, muda o carro lá dentro. Ok? Mas não vamos acabar por aí. Tem uma outra funçãozinha que eu acho bem interessante que nós vamos trabalhar, que é essa aqui, ó. Que eu vou deixar nesse mesmo script, porque como eu vou usar esse script para um outro tipo de objeto, eu já vou deixar ele pronto. O que vai ser? Tem alguns objetos que, além de selecionar o item aleatório,
ele faz um slide, ele fica trocando o item. Então nós vamos, como se fosse uma animação, né? Então nós vamos trabalhar como? Eu vou aqui em cima, vou criar uma variável do tipo public, booleana, bool, né? Que eu vou chamar ela de slide show, que é exatamente isso. Vou deixar ela como falso, padrão, né? Vou criar uma outra que vai ser do tipo float, que eu vou chamar de tempo slide, ok? O padrão dela é 0, float aqui, tá? O que é esse slide? Nós vamos dizer para ele que essa imagem vai ficar trocando de tanto em tanto segundo, caso vier aqui e clicar na opção o slide show que vai aparecer aqui. O cara vai selecionar aqui, né? Você vai selecionar aqui slide show, sim, ele vai ficar trocando, não vai ser o caso do carro, né? Eu vou deixar só para vocês verem. Mas eu vou usar isso em outros objetos, como semáforo, por exemplo, que vai ficar trocando de tanto em tanto segundo a arte dele, né? Aí agora nós vamos criar a função do slide show. If, se o slide show estiver selecionado, né, ele vai fazer o que? Eu vou criar uma outra variável aqui, antes disso, private float, que eu vou chamar de time, de tempo. Tá? O padrão dela vai ser 0. Aqui dentro do slide show eu vou fazer assim. Tá. O nosso tempo vai receber time.delta time. Tá? Aí nós vamos ver agora assim. If, se o nosso tempo for maior ou igual ao tempo slide, que é o tempo que a pessoa determinou ali, né, ele vai zerar o nosso tempo e vai começar de novo. Tá? If, se o nosso n for, né, se o nosso item, né, n for, que é o item lá do array, for menor que item ponto length menos 1, tá? Ele vai pular um item para frente, entendeu? Ele vai pegar e vai mandar, ele vai ver se o item está menor do que o máximo. Se ele chegou no máximo, ele vai zerar. Então ele vai ficar fazendo um loop no tempo escolhido dentro da array, tá? Agora nós vamos botar aqui render ponto sprite é igual item e o n selecionado. Olha que interessante isso. Salvando, né? Eu vou botar para ele aqui que a 1 segundo, de 1 em 1 segundo ele tem que trocar o carro. Ó, vai ficar trocando de carro 1 em 1 segundo. Nós não vamos aplicar isso para o carro, mas vamos aplicar para algum dos outros itens. Deixa eu ver aqui em sprites, né? Deixa eu desativar aqui. E nós vamos pegar aqui o portão e vamos colocar aqui para dentro. Achar o portão aqui, tá aqui o portão. Mesma coisa de sempre. Múltiplo, 50 pixels por unidade. Aplica, vai em Sprite Editor. Nosso portão, ele está em 135 por 98. Corta, tá aí, ó. Aplica, fecha, tá aqui o nosso portão. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, né? Lembrando aqui, cadê o nosso carro? Tá aqui. Tá aqui, carros. Vamos mandar para dentro do bloco 1, né? Quadro embaixo, carros. Agora o portão.
fazer a mesma coisa. Vamos botar o portão aqui, né? O carro tá em 1, vamos botar o portão na frente, vamos botar o portão em 2. Aí vamos botar esse portão aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para posicionar ele. O portão tá aqui, tá no lugar que eu quero. Beleza, vamos chamar ele de portão, sem acento, óbvio. Vou colocar ele aqui, tá? E nós vamos lá na nossa pasta scripts e vamos mandar item cenário para dentro dele. Permitir vazio? Não, porque se ficar vazio vai ser uma casa sem portão, né? É slideshow? Também não é. Agora nós temos que dizer para ele quem são os itens que estão dentro dele. Nós vamos aqui em portão, trancar aqui, e eu vou selecionar os portão, que são 4, e vou mandar para dentro do item. Tá aqui, nosso portão. Ó. Agora eu vou dar um play para vocês verem. Note que com o mesmo script utilizei no mesmo objeto. Olha que interessante, ó. Ficou o portão aberto. Cada vez que criar, o portão vai se comportar de uma maneira. Ó, ficou fechado. O carro muda, o portão muda. E isso é bem dinâmico, é bem legal. Aí, ó, o portão aberto, o carro branco. Então é bem aleatório a coisa. E nós vamos fazer isso com vários itens. Que nós vamos colocar quem por enquanto? Nós vamos colocar... vou deixar a lixeira para depois. Nós vamos colocar... Por exemplo, semáforo de pedestre. Ó, semáforo de pedestre. Vou botar primeiro o semáforo de pedestre aqui. Que mesma coisa, 50 pixels por unidade, é do tipo múltiplo e aplica. Vamos em Sprite Editor. Olha que feio. Porque deu uma imagem pequena, né? Ficou esticado. Mas na tela do celular vai ficar bem bonito. O tamanho dele é 26 por 40. Eu vou clicar aqui em Slice e Apply. Perfeito. Então, vamos pegar aqui o nosso semáforo pedestre. Mesma coisa, ele vai ficar tá sempre por baixo, então vou deixar aqui 1. Vamos colocar ele aqui. Tá aí o nosso semáforo de pedestre. Vamos tirar esse semáforo. Vou deixar semáforo pedestres mesmo, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Vou pegar o script, eu vou colocar item cenário nele, né? E aí eu vou dizer para ele quem são os itens que ele vai. São só esses dois aqui, ó. Ele vai fazer vai ficar trocando, né? Não permitir vazio, porque não pode ser vazio, né? Ou verde ou vermelho. É slideshow? É. Vamos fazer a cada 3 segundos ele vai mudar a imagem de fundo ali, ó. Começou em vermelho. E a cada 3 segundos ele vai mudar. A lixeira nós vamos fazer diferente. A lixeira nós vamos colocar ela, mas nós vamos trabalhar com animação, tá? Vamos lá, lixeira e a lixeira animada. Coloquei os dois itens, tá? A lixeira ela vai ser do tipo 50 pixels por unidade, múltiplo, aplica. Ela é... A lixeira é 40 por 62. Slice. Tá? Tô aqui com uma colinha que eu vou passar para vocês depois. Tá? Aplica. Perfeito. Agora nós vamos fazer a mesma coisa. Nós estamos no bloco 1. Que esse bloco 1 depois nós vamos transformar ele em prefab. Eu vou mostrar para vocês como fazer os prefabs. Lixeira. Vamos pegar a primeira lixeira aqui como exemplo. Vamos deixar ela aqui assim mais ou menos. É aqui que ela vai spawnar. Nós vamos chamar ela de lixeira. E aí eu vou fazer diferente porque essa lixeira aqui, ela tem duas lixeiras, mas ela tem também essa outra aqui que é uma animação, ó. Nós vamos fazer a mesma coisa, 50 pixels por unidade, tipo múltiplo, aplica, Sprite Editor, Slice, ela tem 83 por 50, ok?
aplica, fechou, ok. Essa lixeira aqui nós vamos trabalhar com animação. Nós vamos criar uma animação, né? Passa Animations, nós vamos chamar ela de lixeira 1. Esse é o nosso primeiro estado da lixeira. E nós vamos colocar ela em um quadro apenas, né? Que vai ser essa lixeira aqui. E aí nós vamos aqui vai create new clip. Nós vamos chamar de lixeira 2. Não? Essa lixeira 2 aqui, 1. E nós vamos colocar essa segunda aqui. Agora nós vamos criar create new clip e vamos botar lixeira animada. Aqui nós vamos trabalhar com 20 quadros mais ou menos a velocidade dela. E nós vamos começar adicionando uma por uma aqui. Então, olha o que aconteceu aqui. Nós vamos passar a lixeira para 1. Ó, e vamos posicionar ela aqui. Ó, dá play, olha ali, ó. Tá o cachorrinho mexendo na lixeira. E vocês vão fazer isso também. Em cima do cachorro nós vamos colocar umas mosquinhas, tá? Tem aqui os sprites das moscas, ó. Vamos adicionar então a nossa stripper e o nosso salão. Salão 50 pixels por unidade, tipo múltiplo, aplica Sprite Editor. E nós vamos 84 por 93. Tá? Ok. Vou botar um aqui para ficar na frente. E vamos posicionar certinho no lugar dela. Tá aí, nosso salão. Vamos chamar ela de... Vamos passar os 3 itens para dentro do bloco. Vamos botar o nome de porta boate. Essa é a porta da boate. Nós vamos criar uma animação para ela agora. Porta boate. Acredito que tem quantos quadros aqui? Tem 4, acho que em 12 de repente fica uma velocidade boa. A gente vai fazendo o teste aí. 1, 2, 3, 4. Tá em uma velocidade boa. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a nossa stripper. Vou vir aqui, múltiplo, 50 pontos por unidade. Aplica. Vamos Sprite Editor aqui, né? O tamanho da nossa stripper é 101 por 77. Tá aí, aplicar. E esse é o sprite que mais vai dar trabalho para ser feito, porque são 148 quadros e vai ter que ser feito um a um. Vamos lá, vamos adicionar ele aqui, lembrando aqui, Order Layer 1. E agora nós vamos posicionar ele certinho na nossa janela. Aqui. Tá? Vamos colocar ele no bloco 1 e vamos chamá-lo de stripper. Aí nós vamos criar uma animação para ele agora, que nós vamos chamar também de stripper. E agora sim, eu vou botar aqui 24 quadros, tá? Para nós fazer um teste. Primeiro, e vamos colocar quadro por quadro. São 148 quadros. Façam aí que eu faço aqui. Tá, então, os 148 quadros adicionados. E 24 vai ficar muito rápido, ó. Vamos diminuir isso aqui para uns 8 mais ou menos. 8. Ó. Tá uma velocidade boa. Porque as ruas vão passar rápido. Quase não vai dar para notar da nossa dançarina. Nós vamos notar mais quando pausar a imagem, quando cair num buraco na frente da boate ou no tutorial ali no começo, vocês vão ver, né? Ficou aqui de repente a gente pode colocar a mesma velocidade para os dois, né? 8 também para animação da nossa porta da boate.
para ela combinar junto com a da dançarina. Bom, eu acho que é isso aí, né? Tá aqui o nosso primeiro bloco criado. Nesse bloco não vai ter mais nada nele. Cheiro aqui. E nós vamos depois fazer a animação dessa lixeira. Bom, agora nós vamos aqui em Prefabs e vamos adicionar o nosso bloco 1. Nosso bloco 1 está criado. E agora eu quero que vocês façam isso com o bloco 2, o bloco 3, o bloco 4 e assim por diante. Tá, ficamos por aqui. Um forte abraço, não se esqueça de se inscrever e dar um like.